Da última vez a gente já falou de arco-íris, e dessa vez a gente vai discutir um assunto que tem a ver com esses fenômenos atmosféricos, que é a formação de halo ao redor do Sol, uns fenômenos bem, digamos assim, esotéricos que aparecem, e não são arco-íris. Então, eu vou apresentar rápida essa parte e vou discutir também um pouco a apresentação que a professora Adriana fez na IAG. É, deixa eu vou ampliar aqui, que isso aqui não é PowerPoint. Melhorou? Ficou maior aí? Melhorou, melhorou. Então, então eu vou comentar rápido. Aqui, o que vocês estão vendo é o círculo parélico, o halo solar e o Sol aqui. Por que a gente colocou esses fenômenos nessa disciplina? A gente tem observado que os cursos de ótica focalizam muito no estudo de lentes, principalmente no ensino médio, e tem um monte de efeito que não tem a ver com lentes e tem uma relação com ótica geométrica e ótica ondulatória, aparecem esses dois fenômenos. Isso aqui não é arco-íris, e é um bom motivo para a gente entender o que está acontecendo. Tem uma série de vídeos sobre o nosso trabalho, aqui um feito pela FAPESP, a professora Adriana fez uma série de vídeos também, e tem vídeos de outras pessoas, mas eu vou colocar a ideia e inteirá-las do assunto. Existe uma ideia de dualidade onda-partícula em ótica, é uma coisa histórica, e uma coisa conceitual. Para a gente estudar, por exemplo, ótica geométrica, a gente estuda raio. Raio está ligado à ideia de partícula. E onda não é partícula, mas na ótica, quando a gente vai estudar ótica ondulatória, o nome onda vem daqui. E essa apresentação de hoje mostra a fusão desses dois conceitos, tanto a luz se comportando como partícula e se comportando como onda ao mesmo tempo. Então, essa palavra raios difratados é o conceito-chave do nosso trabalho de hoje, é a ideia que funde onda e raio, e partícula. Então, esse nome, raio difratado, é meio que uma negação da dualidade onda-partícula, porque você misturou dois conceitos. É que nem você falar sol negro, alguma coisa assim. Só para vocês entenderem, a ótica tem aqui as áreas da ótica. A área que normalmente se estuda, que se ensina, é essa ótica geométrica, numa coisa chamada aproximação paraxial. Os raios de luz passam perto do centro da lente. Então, a maior parte, quase só isso se ensina no ensino médio, no ensino superior até de ótica. O pessoal se concentra só nessa coisa de lente. É importante? É importante. A ótica meio começa aqui, mas não é a parte mais importante, mais fundamental da ótica. Além da ótica geométrica com aproximação paraxial, tem uma parte da ótica que também é geométrica, mas você estuda a luz em esferas e não mais em lentes, com os raios passando perto do eixo da lente. O arco-íris é o exemplo disso, que em vez de você ter foco, você tem cáustica. Além disso aqui, tem uma parte mais abrangente, que é a ótica de Fourier, teoria escalar de difração. A gente já começa a falar de propriedades ondulatórias da luz, focalizado na coisa de difração. Além disso, vem a parte das equações de Maxwell, você entra no eletromagnetismo. Então, você já começa a considerar a luz uma onda eletromagnética. Nos casos anteriores, não. No caso de lente, você nem precisa considerar que a luz é uma onda eletromagnética. E na ótica quântica, que é mais abrangente do que todos esses casos, seria a parte mais fundamental da ótica. A nossa apresentação de hoje, eu nem digo que é uma aula, é mais uma conversa, uma apresentação. A gente está na interface entre a ótica
de Fourier, teoria escalar de fração, e ótica geométrica, teoria não paraxial. Então, ele está numa borda. Então, é isso. Eu vou dar uma acelerada, porque os detalhes não são tão importantes, mas são os conceitos. Eu vou dar uma diminuidinha aqui, mas essa coisa de ver halos e formações estranhas no céu é muito antigo. Então, o Aristóteles já observou isso no século IV. Vocês entendem? Aqui tem um desenho, não tinha máquina fotográfica ainda, e o René Descartes mostrou um desenho, fez um desenho no texto, num livro que ele escreveu chamado Meteora. Esse é um desenho do livro do René Descartes. Vocês entendem que, normalmente, física não é uma coisa que desperta amor, paixão nas pessoas, a não ser que o fenômeno se faça presente, e muito presente. Então, por exemplo, em Roma, apareceram 5 sóis sobre a cidade um dia e deixou o pessoal meio que em pânico. Por quê? É uma época que você está começando a ter a reforma protestante e Deus é único, tem toda uma filosofia por trás. Do mesmo jeito que você fala, o Sol é único, de repente apareceu 5 sóis. Um cardeal lá de Roma chama o René Descartes. O René Descartes tem que parar de estudar filosofia, aquela coisa, corpo, mente, penso logo. Ele tem que parar e explicar fisicamente o que está acontecendo, porque é um fenômeno que todo mundo vê e você precisa de uma explicação ou mágica ou uma explicação científica. O pessoal já desconfiava que tinha uma explicação científica. E nessa época aqui começam os estudos sobre isso. Então, em 1629, não tinha ainda máquina fotográfica, não tinha Twitter, não tinha Facebook, mas o pessoal espalhou no livro, através do livro do Descartes e outros. Vocês vão ver aqui, ó. Aqui tem um alemão, P. van Musschenbroek. Eu acho que ele é holandês, perdão, ele não é alemão. E aqui tem uma outra representação, aí vocês estão vendo, tem o Sol aqui, e mais 5 sóis, mais 4 sóis, e essas linhas ligando os sóis. E esse holandês fez uma explicação fazendo esse diagrama, usando um recipiente de vidro. Tem uma outra representação aqui de 1630, que eu acho que tem a ver com esse do livro do Descartes, e tem mais um desenho aqui. Então, há muito tempo isso aparece, e, por exemplo, em 1535 tem uma pintura que chama Vadersolstavlan, é uma pintura da Suécia, é a primeira pintura que existe mostrando a cidade de Estocolmo, na Suécia. Então, a primeira pintura mostrando Estocolmo tem, ao mesmo tempo, uma representação do círculo parélico, esse círculo maior. Aí tem esse halo ao redor do Sol. Eles meio que erraram na representação do halo aqui ao redor do Sol, mas vamos dar um desconto para eles. É difícil você entender o que está acontecendo. É de 1535 e é Vadersolstavlan. E quem sabe sueco traduz isso no Google, assim, enfim. Mas vocês veem, é um fenômeno que está aí e chama a atenção das pessoas. A explicação, normalmente, que se dá para esse tipo de coisa é que, da mesma forma que você usa a ótica geométrica para explicar o arco-íris, o pessoal usava, até o trabalho que a gente fez, a ótica geométrica para explicar o espalhamento da luz em cristais de gelo. A formação de cristal de gelo ocorre na atmosfera em qualquer lugar do mundo, mesmo em países quentes, mas a minha opinião nos países frios, eles sobrevivem mais e a observação desses fenômenos é muito mais fácil em países frios do que em países quentes. Eu já vou entrar mais detalhes sobre isso, mas você pode ver esses fenômenos em países quentes como o nosso, como a gente já viu, fotografou e registrou lá no site da Climatempo, mas dependendo da temperatura e da supersaturação do vapor d'água na atmosfera,
você tem diferentes tipos de cristais de gelo. Esse diagrama, esqueci o nome, é um diagrama de um japonês. Mas então, dependendo da temperatura, você tem diferentes cristais de gelo e a luz interage com esses cristais de gelo e formam diferentes fenômenos na atmosfera. Então, tem esse site aqui, Atopics, Atmosphere Optics, que eles associam cada formação de fenômeno atmosférico com diferentes tipos de cristais de gelo. Então, você tem diferentes pressões, temperaturas, tem diferentes cristais de gelo, e cada estrutura dessa é associada com um halo diferente. Aqui eu coleciono, eu amo essas imagens de cristal de gelo. Então vocês veem que normalmente o gelo tem uma estrutura hexagonal, ele tem 6 lados, é um hexágono. E essas fotos são feitas em laboratório, o fotógrafo cresce com o maior cuidado o cristal de gelo e fotografa. E daí sempre são estruturas bonitas, para mim parece uma joia, mas observem que sempre tem essa estrutura de 6, há uma simetria 6, hexagonal. Então temos mais cristais de gelo aqui. Eles são microscópicos, esses daqui não são muito grandes. Quando eles vão ficando muito grandes, eles vão ficando irregulares. Esses quase dá para enxergar a olho nu, esses cristais. Então, quando a luz interage com esses cristais, você tem diferentes formações. Aqui, ó, você tem aquelas estrelinhas, e esse aqui é uma placa hexagonal, né? Eu acho muito lindo essas imagens. Nessa imagem aqui, o fotógrafo ainda conseguiu pegar um fenômeno que a gente chama iridescência, por causa da interferência da luz dentro do cristal, mas parece coisa do Star Wars, umas formas muito bonitas. Tem esses outros aqui. Se vocês forem olhar, eles não são perfeitos, né? Agora, além desses placas, estrelas de 6 pontas, você tem formação de agulhas, você tem colunas, você tem um carretel, tem muitos cristais de acordo com aquele diagrama que eu mostrei aqui em cima, acho que chama Yamashita. Eu não esqueci de anotar o nome aqui. Mas dependendo dessas propriedades físicas, termodinâmicas, melhor dizendo, né, mais especificamente, você tem diferentes formações de cristais e às vezes eles estão coexistindo todos, e como eles estão coexistindo, formam diferentes fenômenos atmosféricos. Então, isso aqui não é um arco-íris, porque aqui a luz não está interagindo com uma esfera, ela está interagindo com cristais. Existe, na minha opinião, muita coisa a ser estudada sobre esses fenômenos. Eu não dou isso como uma ciência exata, fechada. Muitas pessoas dão, eu discordo disso, eu acho que tem muita coisa para ser estudada. E nós descobrimos, estudando espumas, eu acho que dá para vocês perceberem, isso aqui é uma foto de uma espuma. Aonde as espumas se encontram, elas sempre se encontram, é uma propriedade de espuma, no lugar onde tem 3 linhas de sabão. Toda vez que elas se encontram, ó, tem 1, 2, 3. E aqui no meio tem uma estrutura triangular. O triângulo tem uma relação com a estrutura hexagonal, porque o hexágono seria como uma combinação de 2 triângulos. Se eu pôr um triângulo invertido aqui, eu tenho um hexágono. Aqui tem uma outra figura desses cães do Sol, isso aqui chama cães do Sol. Esse daqui é o círculo, é o halo solar. Vê que tem efeito de separar a cor, de refração aqui. E tem outros efeitos também, porque depende dos cristais. Então, se é um lugar frio, é bem mais fácil você observar isso até rente ao solo, né? E daí o rapaz aqui tirou uma foto com o cachorrinho dele aqui. Aí a gente descobriu, estudando espuma, que se você... Essa estrutura chama-se borda de Plateau, em homenagem a um físico belga do século XIX, Joseph Plateau, que estudou ótica e espuma, e ele descreveu as leis da formação dessas estruturas numa bolha de sabão, em bolhas de sabão, e tem o nome dele, borda de Plateau. Elas sempre se encontram a 120 graus, quando elas estão num plano
estão em 3 dimensões, 109 graus, mas para simplificar, isso aqui é a borda de platô, e nós, estudando o espalhamento de luz em espuma, encontramos um padrão luminoso especial que surge quando se ilumina as bolhas de sabão com laser. Nós achamos uma conexão entre esse padrão e os fenômenos ópticos da atmosfera. Foi a professora Adriana que percebeu isso. Ela descobriu na sala da nossa casa, lá em São Paulo, esse fenômeno, jogando o laser lá. A história é interessante porque a gente já dava como fechado os padrões que se formavam quando a luz é jogada em bolhas de sabão. Aí ela me perguntou, o que acontece se eu jogar o laser nessa estrutura aqui? Eu falei, olha, professora, vai aparecer uma estrela de 6 pontas, uma difração. Ela não acreditou em mim, como sempre, ela tem que, como física, não é como sempre, ela não acredita apenas na fé da pessoa, ela tem que testar, ela tem que ver para crer, e ela jogou o laser aqui e apareceu essa estrutura aqui. Isso foi em 2013. Se vocês, quem já estava na EASH nessa época, era a época da interdição, a gente continuava a trabalhar, não era bem interdição, estava antes da interdição, mas estava aquela confusão, mas a gente continuava trabalhando, e a gente viu, essa aqui é o laser, aí eu falei para ela, vai aparecer uma estrela de 6 pontas, são essas 3 linhas aqui. Isso aqui é previsto pela teoria da ótica ondulatória. Agora, o que não era previsto, que ninguém tinha visto, nem a gente sabia, é esse círculo. Aqui do lado tem um diagrama. Então, aí ela falou assim, aí, seu tonto, vê, esse círculo aí, explica aí agora. Aí eu falei assim, olha, eu não sei o que é isso, a gente não vai contar para ninguém, a gente vai analisar isso, e quando a gente entender, a gente... Peraí. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Em minha defesa, meninas, eu não falei assim com ele. Eu estou simplificando. Eu falei com carinho, eu trato meu marido com carinho, eu não trato ele de tonto. É só isso. Mas ela me mostrou que eu estava com uma certa soberba, porque eu tinha visto, mas eu me negava a enxergar. Eu vi círculo, eu achei que era uma bolha, alguma coisa. Aí ela insistiu em pegar só uma borda de platô que eu tinha espalhado numa espuma, aparecia o desenho desses arcos, mas eu não queria ver isso. Isso é uma coisa interessante quando a gente trabalha com pesquisa. Você não está preparado para ver uma coisa, ela passa na tua frente e você não vê. Aí, quando ela forçou a gente parar e prestar atenção, apareceu esse círculo, e eu lembro que eu comentei com ela, falei, olha, ou já descobriram isso, mas eu não me lembro, a gente já estudava luz em espuma há muito tempo, mas eu não me lembro de ter visto isso, ou já conhecem isso, ou a gente descobriu algo novo, então a gente não vai contar para ninguém, a gente vai publicar artigos sobre isso. E, para nossa surpresa, a formação desse círculo é uma propriedade que envolve tanto ótica geométrica, quanto ótica ondulatória. Isso causou um problema para nós, porque não se ensinava isso, não se ensina isso em nível, nem no nível universitário, não ensinavam isso aí. Você vai ver isso em programas de estudo muito avançados e para casos de acústica e para radares, mas não para ótica. Aí eu e a professora Adriana tivemos um problema, porque quando a gente fez as medidas e a análise, uma hora esse círculo falava para a gente, isso é propriedade de reflexão da luz, e ao mesmo tempo falava, isso é propriedade de difração da luz. Essas duas coisas, aparentemente, são conflitantes. Mas, no fundo, não é, porque elas estão aí na nossa frente. A gente viu, para a natureza não tinha conflito nenhum. Mas a gente teve uma coisa que, quando você é professor e está ensinando conceitos novos para os alunos, eles têm conflitos cognitivos.
Parece que um conjunto de dados está negando o outro. Para nós levou um tempo, levamos quase 3 meses interpretando os dados, e daí nisso a professora Adriana achou a relação desse sistema com os fenômenos da luz, da ótica atmosférica. E aqui tem algumas análises, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu vou voltar mais sobre isso mais para frente. E daí a gente construiu um aparato para que a coisa é tão chocante, porque a gente mostra para os nossos colegas físicos, alguns não acreditam quando a gente fala. Aí você mostra, a pessoa vê e ainda ela tem um bloqueio para aceitar o que está acontecendo, mesmo com o fenômeno acontecendo diante dos olhos dela. E daí a gente construiu essa caixa de acrílico em que a gente cria os 3 filmes de sabão e projeta numa tela, numa folha de papel sulfite, esse fenômeno aqui. A atividade relacionada com esse experimento é vocês fazerem isso com um conjunto de coisas que a gente enviou, que é um laser, um pouco de sabão dentro de uma caixinha de acrílico, dentro de uma caixinha de CD. A professora Adriana e uma aluna que fazia iniciação com a gente, a Tamires, fizeram um vídeo, eu não sei se eu vou achar fácil o vídeo aqui. Ah, não, o vídeo está aqui, tá fácil. Depois eu vou mostrar para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, esses gráficos aqui eram os gráficos que causaram uma dissonância cognitiva para a gente, porque tem aqui, esses dados estão falando que isso é uma reflexão, e ao mesmo tempo, esse círculo aqui, o raio de luz tinha que sair numa direção só, e não num cone. Então, a luz entra e sai, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, o ângulo de saída. Isso é uma reflexão. Agora, só que sai na formação de um cone, que nem no arco-íris. E só que aqui não é uma esfera igual arco-íris, aqui é uma haste com perfil triangular. E o pessoal já conhece essa difração cônica numa coisa chamada difração de Bragg. Na difração de Bragg, o ângulo de saída é 2 vezes o ângulo de entrada. Isso é conhecido, é batido, muito usado em raio-x, difração de elétrons. É a principal ferramenta que o pessoal usa para o estudo de cristais, para a estrutura cristalina, o arranjo dos átomos numa estrutura cristalina. No nosso caso, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de difração. A gente, depois de lutar muito com a teoria, ou questionar mesmo, será que eu estou entendendo o que está acontecendo? Eu e a professora Adriana, chegou uma hora que a gente achou essa teoria desse físico Keller, um americano, e ele fez uma teoria que deu uma extensão nos trabalhos de um britânico de 1802, é um britânico considerado um dos homens mais sábios do mundo, ele sabia tudo. E ele começou a estudar esse fenômeno e ele achou tão confuso que uma hora ele desiste. Mas aí esse Keller estuda de novo esse fenômeno do Jung e cria uma teoria geométrica de difração. Então, essa palavra, teoria geométrica de difração, ela funde 2 termos que a gente chama de oxímoro, meio que um nega o outro, sei lá. Difração cônica, isso é um oxímoro, né? A difração cônica num fio independe do formato do fio. Aí a gente analisou o nosso experimento, como a gente tem uma bancada, e é fácil de fazer, uma criança pode fazer isso aqui, a gente comparou com o fenômeno de ótica atmosférica, demos uma reinterpretação para o fenômeno do círculo parlasérico. Existe muita oposição a essa ideia que a gente tem muita gente, eles se opõem, mas eles não, até agora, eu não vi ninguém dar um argumento contundente contra o experimento, porque a gente vai e faz um experimento. Então, por exemplo, a estrela de 6 pontas, a gente tem uma integral dupla, você obtém
esse espalhamento da luz nessas 3 direções. Aqui, isso é conhecido nos cursos de ótica que usa a teoria de Kirchhoff. A gente tirou isso de lá. Agora, a parte do círculo ninguém explica. E a intensidade da luz também não é igual. Então, onde tem os pontos luminosos é reflexão pura. Então, aqui no círculo, aqui é o laser, aqui a gente chama de... a professora Adriana rebatizou o nome dos objetos que a gente vê, dos pontos luminosos. Aqui são os cães do laser. Por quê? Na ótica atmosférica, as reflexões do Sol são chamadas de cães do Sol. Aí a professora Adriana falou, e aqui a gente vai ter os cães do laser dogs em inglês, LD. E o círculo parélico é paralelo à ideia do Sol, em paralelo à ideia do Sol. Então é parhélico. Aí a professora falou, como a gente não está usando, estamos usando o laser, vai ser círculo parlasérico. No início eu achei esses nomes muito artísticos, muito flamboyantes, mas depois eu concordei com ela e o pessoal chama muito a atenção do pessoal, isso aí. Então tem mais parte de análises, a gente adiantou, a gente continua estudando esse fenômeno. Aqui tem um exemplo da coisa acontecendo na ótica atmosférica e a gente associou com outros fenômenos, além desses, o conhecimento de poder usar isso na bancada, como a gente, diferente de um cientista de ótica atmosférica, que é muito difícil para eles fazer precipitações de gelo e jogar luz, como a gente tem uma coisa estática na bancada, aumentou muito a nossa capacidade de compreensão e análise com esse fenômeno, e a gente estudou isso em mais situações. Eu já vou... Então, você tem um halo de 22 graus, esse círculo que a gente vê não é o halo de 22 graus. O que a gente está vendo é o círculo, o equivalente ao círculo parélico. Qual que é a diferença? Deixa eu mostrar, deixa eu comentar a diferença rapidamente aqui. O círculo parélico, ele sempre passa através do Sol. O halo de 22 graus, ele nunca toca o Sol, ele dá a volta no Sol. E os cães do Sol são esses pontos aqui. Se lembra que eu falei que o Descartes foi chamado para explicar a existência de 5 sóis? Começam a aparecer cópias do Sol. Então, no nosso caso, não aparece o halo solar, o equivalente ao halo solar. A gente só tem o equivalente aos cães do Sol e ao círculo parélico, porque o nosso sistema também não é um hexágono de 6 lados, e não são vários cristais. A gente está vendo só uma estrutura, o equivalente a só uma estrutura cristalina. E dependendo do ângulo de incidência, ou você vê 2 cópias do laser, aqui é uma cópia do laser, aqui é outra. Aí você vai mudando o ângulo de incidência, as cópias do laser vão aumentando. De 3, aparecem 4 cópias. Então você tem o laser, e você tem 1, 2, 3, 4. Então, da mesma forma que tem 5 sóis, o Sol e mais 4 cópias, a gente tem o laser e mais 4 cópias. Eu vou passar rápido. Aqui, eu e a professora Adriana usamos essa ideia da teoria geométrica de difração do Keller, já era usada em acústica e ondas de rádio de alta frequência, radar. Então, isso aqui é a onda de rádio de alta frequência, RF, 400 a 900 MHz, Wi-Fi, celular, GPS. Então, você tem isso no radar, ele faz difração na borda do avião, difração em antena, essa teoria é usada para isso. E, basicamente, assim, essa teoria do Keller, ela mistura as propriedades da ótica geométrica, tem um peso, mas as propriedades da ótica ondulatória têm outro peso. A transição teórica não é simples, e a transição experimental era difícil, mas o experimento da gente é tão simples
que você acaba intuindo muito disso sem perder o pé na complexidade da teoria. Então, tem mais... aqui tem um diagrama que a professora Adriana fez, que compara a ideia da ótica atmosférica. Então, tem aqui, cristal de gelo é a nossa borda de platô. O Sol é o nosso laser. Tanto a borda de platô como o cristal de gelo, aquelas fotos que eu mostrei para vocês, tem mais ou menos o mesmo tamanho. E a luz do Sol ou do laser tem o mesmo comprimento de onda. Então, você tem um fenômeno muito parecido. E tanto o cristal do gelo quanto o filme de sabão é o que a gente chama de fluido complexo. E aqui você tem essa mistura de ótica ondulatória do Fraunhofer e Fresnel, e você tem aqui a reflexão de espelho, chama reflexão de Snell, mas é a reflexão de espelho. E nasceu essas ideias lá com Jung, em 1800. Esse cara, ele foi um dos que ajudou a explicar hieróglifo egípcio a física. Aí tem mais algumas referências aqui. Eu vou mostrar rápido, vou parar aqui e mostrar. Mas a professora Adriana apresentou isso, eu vou apagar aqui, e muito mais no IAG, no Instituto de Astronomia e Geofísica. O pessoal convidou a gente para a gente apresentar isso, do círculo paralesérico aos cães do Sol saltitantes. Então, essa foi a apresentação que ela fez lá, eu estou roubando os slides dela, ela tem um roteiro de apresentação. Lá ela falou de vários fenômenos atmosféricos, círculo paralelo, cão do Sol, milagre do Sol. Se vocês já ouviram falar no milagre de Fátima, esse milagre de Fátima tem uma explicação baseada nessa formação de cristais de gelo. Se vocês verem nessa apresentação, a gente tentou dar uma pincelada sobre isso. Então, esses fenômenos tem um efeito Glória, que é outra coisa que a gente discutiu rápido por cima, ela fez nessa apresentação, arco-íris múltiplos. Aí ela falou sobre a análise que a gente usa e conclusão. Então, aqui tem algumas imagens da gente falando da parellia, aqui tem a ver dos cães do Sol saltitante, aqui efeito Glória e um efeito que a gente chama de olho de Horus. Também que a gente acaba pegando nomes que tem um apelo, né, um sex appeal para o assunto. Aqui tem uma formação do milagre do Sol. Esse milagre do Sol está bem relacionado com a ideia também do milagre de Fátima, que milhares de pessoas viram, e agora com a criação da internet, das mídias sociais e câmeras, as pessoas não ficam só no relato, elas fotografam, elas filmam e colocam para a gente. E quando a gente vê, a gente fala, olha, isso tem uma explicação física plausível. E antes, muita gente falava, olha, eles estão mentindo. É uma ilusão de ótica. Mas não, o fenômeno está acontecendo, ele não tem uma escala planetária, ele tem uma escala atmosférica, então acontece só numa região de Portugal, não vai acontecer no mundo inteiro. Mas as pessoas juram que estão vendo o Sol mudar de tamanho, e assusta, né? Você vê o Sol parece estar crescendo em cima de você. E essa coisa de arco-íris múltiplos, esse trabalho nosso foi parar na revista Science, aqui nesse blog da Science, ele foi comentado lá, pesquisadores criam cães do laser com bolhas de sabão. Ele teve uma grande divulgação em 2015, ganhamos aqui um concurso de fotos na revista Fotônica e Ótica lá da organização da Associação Americana de Ótica. Saiu esse texto na revista Pesquisa FAPESP, eles fizeram tanto um texto, chama Sol de Laboratório, quanto um vídeo. Talvez, se der tempo, eu passe o vídeo, essas imagens do vídeo que eles fizeram para a gente. Essas imagens que a gente tem são tão inusitadas, elas já foram capa de revista. Tem aqui na revista Pesquisa FAPESP, falando dos projetos PIP 20 anos, foi capa da nossa... a imagem que será nosso laboratório foi apresentado lá.
Em 2015 foi o Ano Internacional da Luz e a professora Adriana fez uma apresentação lá na EASH, quem conhece a EASH está reconhecendo os auditórios lá no conjunto didático, né? Aqui tem um halo de 22 graus, esse aqui não é o círculo parélico, esse é o halo de 22 graus, que eu acho que alguns de vocês já viram, e tem há comentários, eu não sei como o pessoal faz isso. Esses halos são mais comuns do que arco-íris. Dizem que eles ocorrem o dobro de vezes mais frequente do que o arco-íris. Só como eles ocorrem perto do Sol e as pessoas não olham para o Sol, quase elas não veem. Mas, assim, uma vez por semana, você olhar para o Sol, você tem uma chance de você ver ou esse halo ou parte deles. Aqui, a gente foi para Granada, na Espanha, num congresso desse assunto. Quando a gente voltou de Granada, a gente viu pela primeira vez o círculo parélico em cima das nossas cabeças, na nossa casa, lá no Tatuapé, e outros halos também. A intensidade não é igual. Eu insisto, nos países mais frios, esse fenômeno é muito mais intenso do que nos países quentes. Mas você vê esse fenômeno aqui e eles são fantásticos. Essa foto que a gente tirou no Tatuapé era um dia, se eu não me engano, acho que era setembro ou maio. Não era um dia muito quente, mas não era frio. E esse fenômeno acontecendo é uma coisa impressionante. Ninguém estava vendo. Isso é uma coisa que me deixou chocado. A professora Adriana e eu, a gente foi para a rua e a gente chamava as pessoas e mostravam, elas ficavam a sensação que era a gente que estava fazendo isso. E a gente começava a explicar, porque a gente ficou bobado, né? Nunca tinha visto. De repente viu, esse aqui é um cão do Sol pequenininho, um cão do Sol, e o círculo parélico, ele dá uma volta no horizonte, né? Esse aqui é um outro halo, não é o halo de 22 graus. Aí a gente tirou várias fotos deles, parece um disco voador em cima da cabeça da gente, ó. Tem aqui um cão do Sol aqui, um outro cão do Sol aqui. Eu tento esconder, a gente tenta esconder o Sol, senão ele ofusca a máquina, né? Aqui um close do cão do Sol, ó, é um fenômeno de refração que você vê igual no arco-íris, a separação de cores, mas na ordem invertida. No arco-íris o vermelho é para fora e o violeta é para dentro, que é justamente o contrário. Aqui esse é o condomínio que a gente mora. A gente está olhando do boulevard, como a gente chama. Aqui está o Sol, aqui está o cão do Sol. E às vezes o pessoal confunde isso aqui até com rastro de avião, porque aqui no Brasil não é tão intenso. Eu já vi filmes em Belém do Pará com eles muito mais intensos, mas nos países frios eles são muito mais comuns. Bom, aí a gente também estudou esse fenômeno de cão do Sol saltitante, mas eu vou interromper por aqui para... e aqui, eu não vou interromper agora não, eu vou passar um vídeo mostrando como é que você faz isso na sua casa. Então, eu vou passar o vídeo agora. Então, esse vídeo aqui, eu vou deixar passando aqui, e ele é rápido e ele mostra... Eu vou começar ele de novo, e para vocês verem como é isso com o material que a gente mandou para vocês. Então, vocês viram ali, a professora fez uma estrutura de arame para fazer bordas de platô, para explicar para as pessoas
que o pessoal se fixa na bolha e nunca onde as bolhas se encontram, onde os filmes se encontram. Aí aqui ela está ensinando como, com materiais da sua casa, você pode fazer experimento. Então ela pegou, destruiu o CD do João Bosco, a caixinha do CD do João Bosco, que nós somos fãs. Aí ela pega a caixa. Você precisa de uma caixa. Se você fizer a borda de platô ao ar livre, o filme de sabão estoura muito rápido. Aí vocês estão vendo a mão da Tamires, que fez iniciação com a gente. Não sei se vocês a conhecem. Ela fez iniciação comigo e com a professora Adriana. E a professora Adriana pegou um dia a Tamires. Então, aqui a Tamires está fazendo a borda de platô dentro da caixinha. Olha, elas estão conversando. Mais uma vertical para a gente ver. Vertical. Isso. Com duas bordas de platô aqui. Aí agora elas põem a borda de platô em pé. Aí vocês estão vendo um laser. Pode ser a ponteira laser. Você tem, que a gente enviou para vocês, por exemplo. Elas estão limpando elas estão limpando para o líquido não atrapalhar a formação do círculo parleisérico. Daí elas estão secando a borda de platô, está aí no meio da caixa. Aí elas vão ligar o laser e jogar o laser na borda de platô. E daí elas vão ter que alinhar. Alinhar, ou seja, elas têm que acertar, estão alinhando, ó. Elas estão tentando acertar o laser no filme de sabão. Aí elas estão usando como tela uma caixa aqui do lado. Eu normalmente uso uma folha de sulfite pendurada, porque daí dá para fotografar por trás. Mas estão vendo esse círculo aí? Você consegue fazer o círculo parleisérico. Esse é um laser que a gente liga na tomada. A gente comprou uma ponteira laser e ligou uma fonte nele. E daí está a borda de platô e você consegue formar um fenômeno de ótica ondulatória, que é de difração da luz, e um fenômeno de ótica geométrica que qualquer professor numa escola, em qualquer escola, pode mostrar esse fenômeno. E é um fenômeno novo. A maioria das pessoas não, até físico experiente, não conhece, ó, tá a borda de platô com laser ali. Quando o laser atinge a borda de platô, ele abre um cone. E quando esse cone encontra um plano, forma esse círculo e essas outras linhas também aparecem. Dependendo do ângulo, essas linhas se deformam. O círculo sempre está lá, mas o círculo muda de posição. Aí tem aqui mais alguns comentários sobre aquilo que eu falei de comparar a ótica atmosférica com a borda de platô. Então ela colocou o vídeo aí dizendo quem são os cães do Sol. Como você comparar o círculo parleisérico que você vê com a ótica atmosférica. Esse é parte do vídeo da revista Pesquisa FAPESP, falando sobre esse nosso trabalho de pesquisa, porque esse trabalho foi financiado com dinheiro da FAPESP. E daí a gente apresentou para eles e a FAPESP falou, olha, esse é um trabalho bonito, a gente vai dar divulgação para ele. Esse é o artigo, o primeiro artigo que a gente publicou, são 2 artigos aí, para cientista, não é para o público em geral. Esse é o material, com material mais, a professora Adriana pegou um material mais simples até. Esse é o suporte de laser, a professora Adriana hackeou o suporte, ela pegou um suporte de rolo de papel e colocou o laser pendurado com elástico, porque uma coisa em ótica que muita gente não sabe, isso era uma coisa que a gente gostaria de passar para vocês, que a gente passa para as outras turmas, é o suporte. O suporte é o mais importante quando a gente entra nessas coisas de difração, de interferência, porque os fenômenos são tão sensíveis que se a coisa não estiver parada, você não consegue segurar na mão o fenômeno. Então, esse trabalho, isso que ela está mostrando, então vocês têm esse laser aí. Isso era uma coisa que eu gostaria que vocês tentassem fazer.
era fazer esse fenômeno do círculo paralaisérico com a ponteira laser e com uma caixinha de CD que a gente mandou. Olha o interruptor de liga e desliga da professora. Ela inventou, ela hackeia, ela é fã desses sites de hackear coisas. Outro suporte dela, ó. Ela ensinando como fazer um suporte forte, um suporte estável para um laser. Então a gente mandou essas ponteirinhas laser, o interruptor é a fita adesiva, a gente comprou na Santa Ifigênia esses lasers que o pessoal usa para iluminação de Natal, a gente desmonta, arranca, vocês não vão fazer isso, vocês não precisam. A gente desmonta umas partes e usamos os lasers que estão lá dentro. Eles são muito estáveis. Aqui, ó, para você tentar fazer o círculo paralaisérico com a mão, ó como é difícil de ver. Porque a sua mão vai tremer um micrômetro, a coisa desaparece. Essa é a Tamires, que fez iniciação com a gente. Além de fazer a borda de platô, ela também sabia soprar bolhas. Está aí a orientanda e a orientadora. E esse é o vídeo que explica isso. Eu acho que eu falei bastante e eu acho que eu vou deixar aqui a professora Adriana comentando. Em relação à ótica atmosférica, uma coisa que é importante é que a gente, depois desse trabalho, a gente trabalhou com ferrofluido, né? Você não falou nada. Não falei. O ferrofluido é um material que tem estrutura nanoscópica. Então, são partículas nanométricas, que são ferromagnéticas, e elas estão em suspensão no óleo. E a gente coloca esse líquido entre duas placas de vidro e a gente faz uma coisa que a gente chamou de lente magnética. E daí a gente aplica campos magnéticos e muda a orientação das microagulhas que são formadas no líquido. E daí a gente fez, a gente mostrou a analogia desse sistema com coisas que acontecem na atmosfera. E daí, com isso, com esse trabalho, a gente pensa na atmosfera como sendo um fluido complexo. O que significa um fluido complexo? É um fluido, então, fluidos são líquidos ou gases, e eles se comportam, eles têm movimentação microscópica de líquidos ou gases, mas dentro dessa movimentação existe uma orientação das partículas em suspensão no líquido. No caso do ferrofluido, essas partículas nanoscópicas, quando a gente aplica o campo, formam-se agulhas em suspensão no líquido. E a gente consegue mudar com o campo magnético de um ímã, a gente consegue mudar a orientação dessas microagulhas no líquido. E daí a gente explica fenômenos de ótica atmosférica também. E aí, sobre o que estou falando isso, porque o professor citou o milagre do Sol, e o milagre do Sol está associado com o milagre de Fátima. E eu estou falando isso porque eu percebi que tem um interesse grande sobre isso nas pessoas, porque é milagre, né? Então, mexe com a religiosidade das pessoas, com o misticismo. E esse é uma das coisas que foi chamada de milagre, até a gente ter uma explicação científica para a coisa, mas como ficou o nome do fenômeno ficou associado com milagre, então até hoje a gente chama de milagre do Sol. E, na verdade, não é milagre porque a gente explica com
com as leis da física, né? A gente dá uma explicação com as leis da física. E muita gente acha que o milagre de Fátima, aqui no Brasil, pelo menos, na cultura que a gente tem, a cultura católica, o pessoal associa o milagre de Fátima com a visão que 3 crianças tiveram da Virgem Maria, e uma delas conversa com a Virgem Maria. Então, essa parte do milagre aí está restrito a 3 crianças, sendo que só uma conversou com a Virgem Maria, né? Então, esse é o relato delas. Mas, está associado com isso também, esse fenômeno que acontece, que milhares de pessoas viram lá na localidade de Fátima, em Portugal. Milhares de pessoas viram o Sol aumentar de tamanho, variar de tamanho, e quando você tem essa visão, parece que o Sol está se aproximando e se afastando, né? Ou está aumentando de diâmetro. E a gente explica, na verdade não foi ideia nossa, né? Outras pessoas já tinham dado essa possível explicação para o milagre do Sol, qual que é a explicação natural da física? Que você tem esses cristais de gelo em suspensão na atmosfera e eles refletem ou espalham a luz do Sol, e você pode estar olhando, o céu pode estar azul, e você tem cristais em suspensão. Do mesmo jeito que a gente olha para um céu que pode estar azul, e a gente sabe que tem gotículas em suspensão, né? Na atmosfera, em vez de gotículas, podem ser cristais microscópicos na forma de agulhas, na forma de pratos. E a interação da luz do Sol com essas partículas de suspensão, a gente não vê essas partículas, mas a gente vê um fenômeno devido a esse espalhamento. Então, já tinha na literatura essa explicação de que são os cristais de gelo que explicam esse fenômeno do milagre do Sol. No nosso trabalho, o que nós fizemos foi estudar mecanicamente, ou dinamicamente, né, porque a gente estuda sistemas dinâmicos, nós estudamos dinamicamente a influência que acontece durante esse milagre do Sol, porque tem vídeos, a gente usa vídeos que estão disponíveis na internet, e daí a gente estudou a dinâmica e a gente... Desculpa, e aí a gente deu essa explicação, usando essa explicação, nós percebemos qual que é a dinâmica mecânica, né, qual que é o movimento mecânico que essas partículas fazem, e a gente, então, fez um trabalho relacionado a sistemas dinâmicos e o milagre de Fátima. Mas é um fenômeno óptico, né, então o contexto aqui é ótica, e é um fenômeno óptico que acontece na atmosfera. Eu tenho um vídeo do cão do Sol saltitante, porque eu queria mostrar só para elas verem como é um negócio que surpreende as pessoas. Posso passar agora? Pode. Eu vou dizer que eu estou indo lá passar. Então, não sei se vocês ouviram, mas o professor quer mostrar para vocês um vídeo que mostra um fenômeno que chama cão do Sol saltitante. Nesse mesmo trabalho que a gente trabalhou com o milagre de Fátima, ou com o milagre do Sol, a gente trabalhou com cães do Sol saltitantes. Então, o professor já falou que é cão do Sol, né? E tem fenômenos que são bem esquisitos, que são os cães do Sol saltitantes. Que a gente, no mesmo trabalho, a gente explicou a dinâmica dos cães do Sol saltitante e a dinâmica do milagre do Sol. Então, tá aí o vídeo. Se vocês conseguem ver ali uma faixa iluminada. A pessoa coloca a mão do céu na frente da câmera. Oh my goodness. E o negócio tá lá. O sol está perto dos fios.
E do lado esquerdo, no centro da imagem, tem um facho de luz que está se inclinando, está se movimentando. Isso daí é um cão do sol saltitante. E eles estavam andando de bicicleta, né? E eles não são pesquisadores, uma previsão para uma tempestade, e mais de uma pessoa filmou isso, diferentes localidades. E eles filmaram os mais famosos desse vídeo de cão do sol saltitante. Então, muita gente disse que era alienígenas fazendo uma rede. Alguns veem milagres nessas coisas. Alguns veem Thor, sei lá. Mas o que tem aí é cristal de gelo que está sendo variado por campo elétrico das nuvens e refletindo no sol. Então, esse nosso trabalho, a gente se deparou com várias coisas de religião, né? Eu acho que, como é ótica atmosférica, então são fenômenos que a gente vê no céu, os povos antigos, os seres humanos em séculos passados, eles relacionaram vários desses fenômenos como divindades, né? O outro fenômeno relacionado a isso é o efeito Glória, que é um espalhamento de luz que, se você tiver com a luz do sol atrás de você, e você conseguir ver a sua sombra, se você estiver no meio de um nevoeiro, você pode conseguir ver ao redor, então você vê a sua sombra num nevoeiro, e ao redor da sua cabeça, ao redor da cabeça da sua sombra, você pode ver um halo luminoso. E esse halo luminoso, a gente chama de efeito Glória. Tem um professor brasileiro, o Moisés Nussensweig, do qual o professor falou bastante na aula passada, que estudou muito arco-íris, ele estudou também o efeito Glória, e o efeito Glória, acho que o professor vai mostrar aí uma imagem, está aí o professor Moisés Nussensweig, abraçado com o Alberto Tufali, e aí embaixo tem uma pessoa olhando assim para cima, olhando para uma imagem da sua sombra num nevoeiro, e ao redor da cabeça dele tem uma auréola, né? Isso daí, o pessoal acha que aqui tem uma imagem num avião, né, com a sombra de um avião, então alguém no avião que fotografou isso daí. Então, a gente tem trabalho relacionado com isso também, com o efeito Glória. E o efeito Glória é uma possível explicação para a auréola dos santos. Nesse seminário do IAG, eu falo sobre isso também um pouquinho, né? Cito isso. Porque uma coisa interessante no efeito Glória é que o halo, ele se forma ao redor da sombra na cabeça do observador. Então, se você tiver várias pessoas observando o fenômeno, cada uma vai ver a auréola ao redor da sombra da cabeça da sua própria sombra, né? Então, é uma coisa que depende do ângulo de observação. Então, eu queria acrescentar uma coisa. Numa dessas conferências que a gente foi, e o pessoal que estudou isso, tem um santo que relatou isso na Idade Média. Ele é santo, oficialmente, pela Igreja Católica, e ele estava com a namorada vendo esse efeito. Ele viu que ao redor da cabeça dele tinha esse halo luminoso, a sombra dele tinha esse halo luminoso. Aí ele falou para a namorada, olha, eu sou um santo, porque forma esse padrão.
Aí ela falava, eu não estou vendo ao redor da sua cabeça, estou vendo ao redor da minha cabeça. Aí ele escreveu que ela deve estar possuída pelo demônio, porque ela não vê a minha santidade, o demônio induziu ela a não enxergar. Isso é registrado, né, para essa coisa do efeito glórico. Aí outra coisa em relação à religião o cão do sol, né? Os cães do sol, uma pergunta que apareceu lá no IAG, por que chama cães do sol? Eu tinha explicado no início da palestra, mas a pessoa não estava no início. E o cão do sol, ninguém sabe exatamente por que se chama cão do sol. O professor, eu espero que vai mostrar uma imagem aí, mas o cão do sol está relacionado com as divindades nórdicas. Então, quem aqui de vocês conhece Thor, filho de Odin? Odin, então, essa é a religião dos nórdicos, né, dos vikings, lá da região da Dinamarca, da Suécia, da Noruega. Então, o Thor, que é muito famoso, ele é filho de Odin, e Odin é o deus Sol. Então, Odin é o deus Sol, e ele é muitas vezes representado, o professor está mostrando aqui, do lado direito, em cima, tem uma figura do Odin, e ele tem dois cães, um do lado do outro, um de cada lado. Então, ele tem cães, um de cada lado. Então, a analogia, o Odin é o Sol, e as coisas que estão do lado esquerdo e do lado direito do Sol são os cães do Sol, quer dizer, os cães do Odin, né? Então, essa nomenclatura de cães do Sol está relacionada com esse deus da religião do norte da Europa, né, lá da região dos vikings, que é o deus Odin e os cães que estão ao seu lado. Então, é uma coisa interessante que eu vejo no nosso trabalho, apesar de eu e o professor Tufali, nós somos ateus, né? Então, a gente não acredita em nada sobrenatural, mas o nosso trabalho aí, quando a gente foi estudar coisas relacionadas com as luzes no céu, a gente se deparou com todos esses fenômenos que as pessoas relacionam com misticismo, religião, divindades, né? E espera só um pouquinho, a gente não despreza isso, porque a religião é uma parte importante da cultura humana, então, citar essas coisas aproxima as pessoas, porque tem a curiosidade, né? Então, aguça a curiosidade das pessoas. Então, a gente, apesar de não acreditar em nada sobrenatural, a gente gosta de citar isso, porque a maior parte das pessoas acredita, né, em alguma coisa sobrenatural, em deuses, enfim. Então, a gente não despreza essa conexão importante do nosso trabalho com a cultura humana relacionada à religião. Pois não, professor? Então, uma coisa que a gente percebe, a maioria das pessoas, quando elas entram em contato com fenômenos ópticos desse tipo, é comum, na maioria das pessoas, ter uma coisa de transcendência. A pessoa esquece da rotina dela, ela esquece da vida mundana dela, e ela tem uma sensação que ela está conectada com algo maior. Muitas vezes eu tenho a sensação que a gente consegue fazer esse tipo de coisa, essa transcendência, no laboratório. Como cientista, encontrar um fenômeno desse, você sente essa conexão com o universo, essa coisa fantástica, que motiva a gente a ser cientista. Para a maioria das pessoas que não são cientistas, elas não se motivam a parar para pensar, sei lá, nas leis de Newton, nessas coisas. Mas quando elas se deparam com esses fenômenos, o arco-íris,
com um fenômeno desses que deram, por exemplo, o milagre do Sol, a pessoa procura uma explicação transcendental, né? Enquanto a gente seguia pela ciência, a maioria das pessoas, elas voltam assim para o interior delas e mexe com elas profundamente. Então, por isso que muitas vezes, essa é uma impressão que eu tenho, quando a gente mostra halos, eclipses, já teve caso de estar acontecendo eclipse aqui na praia, a gente sabia, a gente parou o carro e saímos mostrando para as pessoas, elas ficaram impressionadas. Então, quando é fenômeno atmosférico, tem um efeito de transcender nas pessoas. E isso, quando você atinge essa transcendência, normalmente você vai para a área religiosa. Para mim, não é a única forma de se atingir transcendência, mas na maioria das pessoas acontece isso. É isso que eu ia falar. Então, você tem que imaginar, os 3 fios de sabão se encontram numa linha, que é um fio líquido. Então, o meu lápis está representando esse fio líquido. Como que é a geometria para fazer o círculo paralesérico? Você tem que incidir o laser de forma oblíqua. Então, esse meu lápis aqui, com a borracha, ele é o laser. Então, ele tem que incidir de forma oblíqua, assim. Então, o laser chega aqui, ele é refletido e sai. E aí, aqui onde ele vai sair um cone. Vai sair um cone de luz, tá? Então, essa é a geometria. O laser tem que chegar, assim, no fiozinho de sabão. Então,